Esta apresentação é oferecida a você pelos amigos do Ministério Amazing Facts. Você provavelmente sabe que, às vezes, criminosos notórios recebem sentenças de prisão muito mais longas do que a expectativa de vida média de um ser humano. Algumas chegam a mais de 1000 anos. Mas a sentença de prisão mais longa já registrada foi dada a Shinvarip Su, uma mulher na Tailândia que enganou mais de 16 mil compatriotas, tirando deles centenas de milhões de dólares na década de 1980. A sentença dela foi de mais de 140 mil anos. Surpreendentemente, após um recurso que contestou a legalidade da sentença, sua pena épica foi reduzida para 20 anos, e ela acabou cumprindo apenas cerca de 8 anos. O livro bíblico do Apocalipse explica que, após a segunda vinda de Jesus, o criminoso mais notório de todos os tempos, o diabo, receberá uma sentença de 1000 anos, após a qual será brevemente libertado incondicional. Mas onde fica essa prisão? E por que Deus o deixaria sair por um breve período? E o que está acontecendo na Terra durante esses 1000 anos em que Satanás está preso? Junte-se a mim agora enquanto damos uma olhada mais de perto nesse fascinante tema da profecia bíblica conhecido como o milênio. O assunto de hoje à noite é um dos meus favoritos e é baseado em uma passagem que você encontra em Apocalipse 20. Estamos chamando de a masmorra do diabo. Acho que foi George Washington Carver que ficou famoso porque realmente ajudou em uma ressurreição econômica no Sul após a Guerra Civil. Os meeiros continuavam plantando algodão, e isso esgotava o solo de seus nutrientes. E Carver disse: vocês precisam deixar a terra em pousio. Precisam deixá-la se recuperar, para que ela possa gerar mais nitrogênio. E ele fez com que eles introduzissem culturas como batata doce e amendoim, e isso realmente foi uma salvação econômica para eles quando finalmente perceberam que era preciso deixar a terra descansar. Você não pode continuar plantando a mesma coisa o tempo todo. O Senhor disse aos filhos de Israel, quando saíram do Egito, Moisés falou, Êxodo 23, durante 6 anos vocês semearão sua terra e colherão seus frutos, mas no 7º ano, vocês devem deixá-la descansar e ficar em pousio, para que os pobres do seu povo possam comer. Eles deviam deixar a terra descansar. Eles costumavam ter um sábado agrícola a cada 7º ano. Não cultivem. Bem, às vezes é meio difícil pedir para os agricultores não cultivarem, porque isso representa uma perda econômica. E, evidentemente, os filhos de Israel muitas vezes ignoraram essa lei. E assim, você percebe que desde a época do rei Davi até o cativeiro babilônico, eles cultivaram a terra ano após ano, sem deixá-la descansar no sábado. E então, quando Deus finalmente trouxe o juízo sobre eles, 490 anos depois de Davi, queimaram a casa de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém e incendiaram todos os seus palácios. Preste muita atenção nisso e os que escaparam da espada, ele levou para a Babilônia até que a terra tivesse desfrutado de seus sábados. Enquanto permaneceu desolada, ela guardou o sábado para cumprir 70 anos. Então, se você tem 490 anos, quantos sábados anuais você teria? Quantos sábados de 7 anos você teria em 490 anos? 70. Então, para cada ano em que eles negligenciaram deixar a terra descansar, Deus disse, vocês vão passar um ano em cativeiro. Jerusalém e o povo Jerusalém vai ficar, desabitada. A terra vai descansar. Isso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Neemias 1:3, o muro de Jerusalém está derrubado. Os portões foram queimados com fogo. Então, Deus meio que obrigou a terra a descansar. Você sabe, a Bíblia nos diz que, há cerca de 6.000 anos, Jesus tem semeado a semente do Evangelho. O Apocalipse nos diz que ele vem com uma foice para colher a terra. Em várias parábolas, Jesus fala sobre plantar e colher. E durante esse tempo, depois que formos arrebatados para encontrar o Senhor vai manter, ou a terra vai manter, ou a terra, um sábado de 1000 anos enquanto estiver desolada. Às vezes, isso é chamado de milênio. Primeira pergunta, quais eventos marcam o início desse período de 1000 anos, o que chamamos de milênio? Ele começa com a vinda do Senhor.
Está escrito, pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E você lê aqui em 1 Coríntios 15h52, num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Agora, aqueles que estão mortos e são ressuscitados, recebem corpos glorificados. Nós que estamos vivos ganhamos novos corpos. Você lê em Filipenses 3h21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso. Esse versículo não era tão importante para mim quando eu tinha uns 19 anos como é agora. Quanto mais velho você fica, melhor esse versículo fica. Amém. E então este sem lei. O que acontece com o ímpio? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá pela manifestação da sua vinda. E assim você tem os justos, que estão vivos. Eles estão transformados. Os mortos justos são ressuscitados. Os ímpios que estão mortos permanecem mortos. Os ímpios que estão vivos são destruídos. E somos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Qual é a condição da terra durante os 1000 anos? Agora, é aqui que muita gente se surpreende. Veja isso, observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e os céus, e não havia luz neles. Agora, se eu parar aqui, você vai pensar que ela está descrevendo antes da criação. Bem, continue lendo. Ele não está. Diz que observei os montes, e eis que tremiam. Olhei, e de fato não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido, e o lugar fértil se tornou um deserto e todas as suas cidades estavam destruídas. Havia pessoas ali, mas não estão mais. As aves todas fugiram, e as cidades estão destruídas. O que causou toda essa devastação? Diz a presença do Senhor e a sua ira feroz. Olhe para este versículo em Jeremias 25:33. E naquele dia, os mortos do Senhor estarão de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Por quê? Não há ninguém vivo para recolhê-los, pranteá-los ou sepultá-los. Veja, o que acontece é que quando Jesus voltar, para onde nós vamos? Nós subimos. O que acontece com os ímpios? São destruídos pelo resplendor da sua vinda. Esta terra terá um sábado de 1000 anos. Não estaremos vivendo e reinando na terra sobre os ímpios. Não tenho desejo de reinar sobre os pecadores. Nós estaremos vivendo e reinando com Cristo como seus embaixadores. Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Nós subimos quando ele chega. E um anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então vemos que Satanás está capturado, ele está amarrado. Agora, para onde ele está indo? Ele nos diz que o diabo é lançado nisso. O que é isso? Poço sem fundo. Essa expressão, poço sem fundo, confundiu muita gente, e as pessoas se perguntam, é um buraco negro em algum lugar do universo? É um buraco de minhoca. O que é esse poço sem fundo? Bem, a palavra em grego é abussos, e ela simplesmente significa abismo. Significa um lugar onde o diabo não tem ninguém para habitar. É a mesma palavra usada na Septuaginta grega para quando a terra está sem forma e vazia. Ela descreve nosso mundo em um estado de caos. A terra é uma bagunça escura e caótica. Satanás está preso neste vazio, neste abussos. Onde os santos estarão durante os 1000 anos e o que eles estão fazendo? Tudo bem. Jesus disse, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver. Ele está lá em cima, no céu, como Pai, nas mansões que preparou. Vocês também possam estar. Diz que os mortos em Cristo ressuscitam. Nós somos arrebatados, encontramos com Ele nos ares, vamos com Ele para esse lugar. Agora temos corpos glorificados. O que estamos fazendo? Vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, o que estaremos fazendo durante os 1000 anos? Bem, alguém disse que haverá 3 grandes surpresas no céu. Acho que já mencionei essa. A surpresa é que você está lá.
A outra surpresa é que você vai ver pessoas lá que nunca imaginou que estariam. E a terceira surpresa é que vão faltar pessoas que você achava que estariam liderando o desfile no céu. Agora, suponha que você chegue ao céu e encontre o seu tio Elmer, que sempre pareceu um homem tão piedoso, diácono na igreja, sempre sorrindo, carregando a Bíblia debaixo do braço. E você pensava, nossa, ele com certeza vai estar no céu. Você vai chegar ao céu e perguntar, cadê o tio Elmer? E o anjo vai baixar os olhos e dizer, olha, eu tenho uma notícia triste. Ele não está aqui. O quê? Venha comigo. A Bíblia diz que existem livros. Eu não sei se Deus vai usar livros antigos, vídeo, ou como ele vai fazer, mas ele vai nos mostrar que tudo está registrado, e o anjo vai reproduzir, vai mostrar tudo. Você percebe que a Bíblia diz que tudo que for feito em segredo será proclamado dos telhados, a menos que seus pecados estejam sob o sangue. Você está encrencado. Eu não quero que você veja o meu livro e você também não quer que eu veja o seu. Pode dizer amém? Amém. Mas se você estiver perdido, o seu livro vai ser aberto porque seus pecados não estão cobertos pelo sangue. E você vai olhar e ver o tio Elmer. Ah, ele parecia tão bom em público, mas havia um pecado secreto. Mas, Senhor, por que o Senhor não o salvou? Você vai ver em toda a vida dele onde Deus tentou alcançá-lo e ele endureceu o coração. E, finalmente, você vai dizer, Senhor, o Senhor fez a coisa certa. Não tinha escolha. Veja, durante esses 1000 anos, vamos ter muitas perguntas. O Senhor quer que entremos na eternidade confiando no seu julgamento. Amém. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 15, teus juízos foram manifestados. Todos os julgamentos de Deus estarão abertos para que possamos confiar nele ao entrarmos na eternidade. O que vai acontecer no final dos 1000 anos? Eis que vem o dia do Senhor, e nesse dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Isso está em Zacarias 14:1, 4, 5, 9. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que fica de frente para Jerusalém, ao leste, e o Monte das Oliveiras se partirá ao meio. Essa é uma daquelas profecias apocalípticas do Antigo Testamento, em que Zacarias retrata o Salvador descendo no final dos 1000 anos. Os pés tocam o Monte das Oliveiras. Por que o Monte das Oliveiras? Esse era um lugar especialmente precioso para Jesus. Você sabe, ele nasceu em Belém, que ficava logo ali, ao pé da encosta sul do Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, ele contou aos discípulos sobre a queda de Jerusalém e os sinais de sua segunda vinda. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus chorou por Jerusalém quando entrou na cidade naquela entrada triunfal. Foi no Monte das Oliveiras que fica o jardim do Getsemane, onde ele foi preso. Suou e orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E foi do Monte das Oliveiras, perto de Betânia, que ele ascendeu ao céu. Ele disse, assim como parti, voltarei. Foi isso que o anjo disse em Atos, capítulo 1. Então Jesus vai voltar. Ele será visível, será real, e vai voltar exatamente ao mesmo lugar de onde partiu. Obrigado por assistir, amigos. Se você quiser saber mais sobre o tema de hoje, não deixe de solicitar nossa oferta gratuita. Este livreto é totalmente gratuito, sem custo ou compromisso, e está disponível para todos os nossos telespectadores do Amazing Facts, onde quer que você esteja no mundo. Agora, não perca isso. Você também está convidado a solicitar, totalmente de graça, o curso incrível de estudos bíblicos da Amazing Facts junto com a oferta de hoje. Explore temas como salvação, o arrebatamento, a marca da besta e entenda o que a Bíblia diz que acontece quando você morre. Você será profundamente abençoado ao desenvolver um relacionamento mais próximo com Jesus e mergulhar ainda mais nessas verdades emocionantes da Bíblia. Estamos ansiosos para ouvir de você. Saiba mais sobre o tema de hoje solicitando a oferta gratuita desta semana, o Guia de Estudos O Calabouço do Diabo. Na Austrália, basta ligar ou enviar uma mensagem com seu nome, e-mail e endereço para 04 80 079 887. Para as ilhas do Pacífico, Nova Zelândia e todos os outros países, acesse amazingfacts.com e clique no banner da nossa oferta gratuita para fazer seu pedido. Não demore. Entre em contato agora. Com certeza será uma bênção. Então, Jesus está voltando.
Ele será visível, será real e vai voltar exatamente para o mesmo lugar de onde partiu. E quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, algo acontece e então a terra já estará um caos. Sabe, quando os tratores chegam para tentar reconstruir depois de um terremoto terrível, eles simplesmente limpam uma grande área. Os pés de Jesus tocam aquela montanha e ela se divide. A atividade sísmica, ela se parte e forma um vale enorme. E nesse vale a Nova Jerusalém desce. Amém. O que acontece em seguida para libertar Satanás de sua prisão? A Bíblia diz que quando Jesus desce, não só a Nova Jerusalém desce, mas o restante dos mortos não vive novamente até que os 1000 anos se completem. Está aí, Apocalipse 20:05. O que isso significa? No final dos 1000 anos, o diabo é solto de sua prisão. Você sabe por que a terra é chamada de prisão para Satanás, um abismo durante os 1000 anos? Satanás é um viciado em trabalho. Você concorda? Sim. Você já ouviu alguém dizer que ele trabalha como o diabo? Eu me lembro de ouvir uma história em que, falava sobre um homem que trabalhava em um escritório onde havia uma mulher e ela era sempre uma cristã positiva e animada. Esse homem era meio que um ateu negativo. E sempre que ele dizia, nossa, está chovendo canivete lá fora, ela sempre respondia de forma positiva, as flores vão ficar lindas em maio. E ele dizia, sabe, o que os políticos estão fazendo é terrível. Ela respondia, sou tão grata pelas liberdades que temos. E ele ficava tão irritado com ela porque tudo que ele dizia reclamando, ela sempre transformava em algo positivo. Um dia ele pensou, agora eu peguei ela. Ela é cristã. E um dia ele entrou no escritório e disse, olha, esse diabo não é terrível? E ela disse, bem, ele com certeza está ocupado. Ele não aguenta ficar parado. Você percebe o que está acontecendo? Por que Satanás está sendo solto da sua prisão? Por que ele está preso assim por 1000 anos? Por que Deus não? Por que Jesus simplesmente não o destrói? Você percebe que por 1000 anos, Satanás e seus anjos estão presos. Lúcifer, o diabo, Lúcifer, disse para os outros anjos, se vocês me seguirem, eu tenho um governo melhor. Eu posso fazer melhor do que Deus. Satanás teve 6000 anos neste mundo para mostrar como seria o governo dele. Eu sei que você está pensando que não é justo isso ter acontecido aqui com a gente, mas nossos primeiros pais escolheram ouvir Lúcifer em vez de Deus. Deus disse, não coma. O diabo disse, coma. E eles ouviram o diabo. E quem você obedece é de quem você se torna servo. Satanás estabeleceu sua rebelião aqui neste planeta. E olha só o que aconteceu com o nosso mundo sob a liderança dele. Agora, por 1000 anos, Satanás e seus anjos precisam vagar por este planeta escuro e frio. E eles veem os resultados da rebelião deles. Cidades destruídas, a terra toda rachada. Era um paraíso. E o governo dele, baseado no egoísmo e no eu em primeiro lugar, destruiu tudo. Então, ao final dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém desce, os pés de Jesus, como uma agulha hipodérmica, trazem todos os mortos de volta à vida. Ele os chama de volta à vida. O diabo não pode ressuscitar ninguém. Nem mesmo Jesus é o único que pode ressuscitar os perdidos. Ele os traz à tona. Agora, todas as pessoas que já viveram ao longo das eras, temos quase 8 bilhões de pessoas vivas no mundo hoje. E se você somar isso a todas as pessoas que já viveram na história, são bilhões de pessoas que saem do túmulo. O que Satanás fará quando os ímpios forem ressuscitados? Ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a batalha. O número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra. Esse é um exército global, não é apenas uma nação. E eles cercam o acampamento dos santos, a cidade amada, a Nova Jerusalém. Agora, amigos, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Todos aqui esta noite, vocês sabem que todos nós vamos nos encontrar de novo algum dia? Sim. Eu prometo a vocês. Vejam, só existem 4 tipos de pessoas. Você tem os justos vivos e os justos mortos. Você tem os ímpios vivos e os ímpios mortos. Esse é um evento onde todos estarão presentes e serão contabilizados.
Você tem Deus, Cristo e os bons anjos. Você tem o diabo e seus anjos caídos, todos presentes e contabilizados nesse evento. E esse vai ser um momento muito profundo, e haverá situações muito sérias ali quando todos se encontrarem novamente. E eu acho que vai haver muita revelação. Tudo que os perdidos já fizeram contra qualquer pessoa vai ficar claro. Você vai ver brigas acontecendo entre os perdidos. Eu estou aqui por sua causa. Por que você não me contou? Pais que disseram para os filhos: você pode ir à igreja se quiser, mas nós vamos ficar em casa. E as crianças crescem, se perdem e dizem: por que você não me contou? Por que não me levou até Deus? Vai ser um momento muito impactante. Está escrito: você virá contra o meu povo Israel como uma nuvem cobrindo a terra, todos os ímpios que já viveram. Nesse momento crucial, o que faz tudo parar? Antes que Satanás lance seu ataque final, eu não sei se ele vai ter inteligência suficiente, ou materiais, ou recursos para construir armas ou montar bombas nucleares. Eu não sei. Mas ele vai tentar lançar esse ataque contra Nova Jerusalém. Nesse momento crucial, bem antes de lançarem o ataque final, e Satanás diz: avancem, vamos atacar a cidade. A única chance que eles têm é atacar a cidade e ouvir Lúcifer. Eles sabem que, caso contrário, estão condenados. Você lê em Apocalipse 20:11 agora: vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas se não formos salvos, seremos julgados pelas nossas obras. Na verdade, até mesmo os salvos são julgados pelas suas obras, porque as obras mostram se eles são salvos, mesmo que essa obra seja a obra de crer. Agora, Jesus disse uma vez: esta é a obra que vocês devem fazer, crer naquele que o Pai enviou. Agora, o Senhor pode salvar 3.000 pessoas de uma só vez no Pentecostes? Sim. Ele pode julgar 1.000 pessoas de uma só vez? Não. Acho que às vezes a gente imagina o julgamento, e Deus vai dizer: certo, formem uma fila. Peguem uma senha, tipo quando você vai na Baskin Robbins ou na loja de autopeças, e todo mundo fica esperando. Certo. Próximo, diz o oficial de justiça, o anjo ali, e você se aproxima e eles abrem os livros. Deus vai mostrar tudo nos céus, toda a história. Lá, pouco antes de Satanás lançar o ataque, Cristo será exaltado acima da cidade, onde todos no mundo poderão vê-lo, entronizado à direita da glória do Pai. E no céu, um panorama do grande conflito entre o bem e o mal será exibido, mostrando como Deus enviou seu próprio Filho, todos os sofrimentos de Cristo e todas as oportunidades que cada pessoa teve na vida para ser salva. Acho que você já ouviu falar que, quando uma pessoa quase morre, a vida dela passa diante dos olhos. Acontece muito rápido, mas isso talvez não seja tão rápido assim. Deus vai levar as pessoas por toda a sua história. As memórias delas serão restauradas. Elas vão ver tudo o que Deus fez para tentar salvá-las e que elas não quiseram. E, no fim, vão perceber que não havia mais nada que Deus pudesse fazer. O que vai acontecer depois que os ímpios forem julgados? Enquanto eu viver, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Veja, Satanás queria ser Deus. Ele disse a Jesus: curve-se, adore-me, e eu lhe darei o mundo. Cristo disse: você só deve adorar a Deus, e a mais ninguém. E Satanás queria a posição de Cristo. No fim das contas, todos serão levados ao ponto de se ajoelharem e confessarem. Agora, para os justos, se você se arrepender e confessar o nome de Jesus antes que ele venha, você pode ser salvo. Aqueles que confessam o nome de Jesus depois estão confessando como Judas confessou quando entrou no templo, jogou o dinheiro de sangue e disse: eu traí sangue inocente. Aquilo foi tarde demais. Ele estava simplesmente dominado por um sentimento de culpa e pela previsão do seu castigo. Esse é o tipo errado de arrependimento. É como quando o faraó se arrependeu quando todas as pragas começaram a cair. Esse arrependimento não vai te salvar. Está escrito: ouvi uma grande voz, Apocalipse 19:1-2, ouvi uma grande voz de uma multidão no céu dizendo: verdadeiros e justos são os seus juízos. Antes de entrarmos na eternidade, Deus quer que vejamos que Ele é justo, que Ele é correto, que Ele é bom,
que Ele é amor. E mesmo no castigo dos ímpios, Ele está fazendo o que é amoroso e justo. Deus não tem alternativa a não ser fazer isso. Então, todo mundo vai se encontrar de novo naquele dia. O que acontece depois? Fogo desce de Deus do céu e os devora. Antes mesmo de conseguirem disparar o primeiro tiro, depois que todos se ajoelham e dizem, Jesus Cristo é o Senhor, depois desse julgamento do grande trono branco onde a vida de cada um passa diante deles e eles veem que Deus fez tudo o que pôde para salvá-los, mas eles continuaram adiando. Eles não quiseram se render. Eles não quiseram confiar em Jesus. E Deus faz chover fogo sobre os ímpios e diz que esse fogo os devora. Agora, pessoas diferentes vão sofrer por períodos diferentes de tempo. Aquele que pecou muito sofrerá muito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Haverá algumas pessoas que provavelmente morrerão muito rapidamente. Elas tiveram pouca luz ou conhecimento em suas vidas. Quem você acha que vai sofrer por mais tempo? O diabo. Ele carrega nas costas a culpa do mundo inteiro e de todos os anjos caídos. Ele liderou e instigou. Você sabe, todos nós temos uma influência para o bem ou para o mal. Quero que minha vida conte para o bem. Passei muitos anos da minha juventude tendo uma influência maligna. Mais pessoal, a Bíblia diz que nós responderemos por essas coisas. Se os seus pecados não forem perdoados e cobertos pelo sangue, há um castigo para isso. Então, cada um será recompensado de acordo com o que merece. Haverá alguns jovens perdidos que talvez não tinham conhecimento. Eles vão morrer muito rapidamente. Adolf Hitler, Idi Amin e outros, eles vão olhar para os milhões que morreram. Joseph Stalin, milhões que morreram por causa da liderança maligna deles. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. À medida que esse fogo cai, ele continua a se acumular até formar um lago. Vimos isso acontecer aqui na Califórnia cerca de uma semana atrás. Houve uma seca na região e depois tivemos uma tempestade, e agora há lagos onde antes era só poeira. Você reparou? E então os ímpios são devorados. Essa é a segunda morte. Agora, vamos recapitular o que está acontecendo aqui. No início dos 1000 anos, acontece a primeira ressurreição, a segunda vinda de Jesus. No final dos 1000 anos, ocorre a segunda ressurreição dos ímpios. O Espírito Santo, uma cidade santa, desce. A Nova Jerusalém desce à terra. Durante o milênio, os justos estão no céu ou envolvidos no julgamento, tendo nossas perguntas respondidas, desfrutando de um sábado de 1000 anos com o Senhor. Por 6000 anos houve essa batalha entre o bem e o mal aqui no mundo, certo? Nós vamos ter um descanso milenar com o Senhor durante esse tempo. A terra fica desolada, ela guarda o sábado durante esse período. Depois que o fogo se apaga, o que Deus fará pelo seu povo? Amigos, eu quero ver isso. A Bíblia diz, porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Eventualmente, o fogo se apaga. A Bíblia diz que não haverá sequer uma brasa para se aquecer. Cristo então cria novos céus e nova terra. Se ele vai fazer isso em 6 dias ou não, eu não sei, mas você e eu vamos poder assistir Deus falar e trazer um novo paraíso à existência, dessas arquibancadas da Nova Jerusalém sobre o muro. Vamos ver um novo ambiente lindo para nós. Amém. A Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. É uma terra renovada. Amém. Vocês sairão pelos portões da Nova Jerusalém, diz o texto. Vocês sairão e pisarão sobre os ímpios, pois serão cinzas sob as solas dos seus pés. Se estiver claro, por favor, diga amém. Amém. Então, eles estão recebendo o seu julgamento aqui neste mundo. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Amém. Isso não está distante. Está escrito, consolem-se com estas palavras. Encontro consolo nisso. E se você pudesse conhecer o futuro? O que você faria? O que você mudaria? Para ver o futuro, você deve entender o passado. Agora, Alexandre,
O Grande torna-se rei quando tem apenas 18 anos, mas ele é um prodígio militar. Ciro havia sido nomeado 150 anos antes. Roma era violenta, implacável e determinada. Este documentário intrigante, apresentado pelo pastor Doug Batchelor, explora as profecias bíblicas mais impressionantes que foram dramaticamente cumpridas ao longo da história. Reinos no tempo. Você está pronto? Não se esqueça de solicitar a oferta gratuita de hoje. Com certeza será uma bênção. E obrigado pelo seu apoio contínuo enquanto levamos o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana, enquanto mergulhamos fundo na Palavra de Deus para explorar mais fatos incríveis. Esta apresentação foi trazida a você pelos amigos do Ministério Amazing Facts.